Lucas 19, 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Senhor, nos abençoa nesta manhã, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, como já vem falando desde o início deste culto. Que a Tua graça nos alcance nesse dia, meu Pai, e as Tuas misericórdias, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos numa série de mensagens sobre a missão da igreja. São 5 mensagens. Semana passada foi a primeira, hoje estamos na segunda, e temos mais 3 pela frente. Estamos falando sobre qual é a missão da igreja. Semana passada falamos sobre o coração de Deus pelos perdidos. Hoje vamos falar sobre buscar e salvar. E é interessante esta narrativa que nós lemos, contada por Lucas, porque Lucas, ele era um historiador fantástico, porque Lucas se preocupava com os detalhes. Quando a gente volta ao texto, no versículo 1, Lucas fez questão de dizer aonde Jesus estava indo. Ele estava entrando em Jericó. Ele fez questão de dizer qual era o trajeto, o percurso. Diz que ele iria atravessar a cidade. Lucas, ele se preocupa com os detalhes. Ele fala no versículo 2 de um homem rico. Ele dá o nome deste homem, que era Zaqueu. Ele diz do que Zaqueu vivia, e Zaqueu era o quê? Chefe dos publicanos. Publicanos eram as pessoas que serviam a Roma, serviam
ao império, que trabalhavam para o governo. Eram mais conhecidos como os cobradores dos impostos, e Zaqueu era o chefe dos publicanos, ele liderava as pessoas que cobravam impostos. No versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque havia uma multidão. Mas não era só esse o problema. Além de haver uma multidão, Lucas diz que ele era de pequena estatura, ele era baixinho. Lucas, ele se preocupava com os detalhes, porque os detalhes são importantes. Veja que haviam muitas barreiras que separavam Zaqueu de Jesus. Ele era um homem que era mal visto na sociedade, porque ele era rico, mas a sua riqueza vinha da onde? De cobrar impostos. E as pessoas amam ou odeiam os cobradores de impostos? Isso é meio que até o dia de hoje, né? Mas o ódio que eles sentiam pelos cobradores de impostos é porque eles colocavam dinheiro, eles cobravam a mais. Para você ter uma hipótese, vamos supor que Roma cobrasse 10% deles, eles cobravam do povo 30%. Os 20% eles repartiam entre eles e os 10% eles repassavam a Roma. Então eles não cobravam ao povo o valor que Roma cobrava, eles cobravam um valor a mais. Então, Zaqueu era um homem rico, mas a sua riqueza era fruto de fazer mal às pessoas. Então ele era um homem que não era bem visto na sociedade, porque além de ser um homem que estava servindo ao império, que oprimia o povo, ele ainda agia de maneira errada, ele cobrava aquilo que não deveria ser cobrado. O que mais afastava Zaqueu de Jesus? Uma multidão. Ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus, mas havia entre ele e Jesus o que? Uma multidão, e ele tinha uma limitação física, a sua baixa estatura não permitia que ele vencesse a multidão. Mas quando uma pessoa quer conhecer Jesus, eu quero que você guarde isso no seu coração, quando uma pessoa quer conhecer a Jesus, nenhum obstáculo atrapalha. Nenhum. Quando uma pessoa quer ver Jesus, quando uma pessoa quer chegar a Jesus, nada atrapalhará esta pessoa. Quando ele viu a multidão e percebeu que não teria condições de ver a Jesus, o texto diz que ele corre, no versículo 4, ele corre adiante e vai até um sicômoro, ele encontra uma árvore e sobe naquela árvore para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar naquele lugar. Quando a gente tem fome e sede de Deus, nada nos atrapalha de estar na sua presença. As lutas, as dificuldades, os obstáculos, elas ficam desse tamaninho, porque o desejo de conhecer a Jesus é maior. Então veja, meus irmãos, que muitos eram os problemas que separavam Zaqueu de Jesus, mas ele foi vencendo cada obstáculo desse, porque ele queria ver quem era Jesus. Versículo 3: procurava ver quem era Jesus. E foi talvez isso, meus irmãos, que Jesus enxergou naquele homem.
Você acha que foi por acaso que Jesus, passando naquele lugar e vendo uma multidão que estava ali para vê-lo, você acha que foi por acaso que ele olhou para aquela árvore e disse: Zaqueu, desce daí? Você realmente acha que isso foi obra do acaso? É claro que não. Porque Jesus, meus irmãos, ele conhecia intimamente as pessoas, porque Jesus conhecia os corações. Quando Natanael chegou diante de Cristo, ele disse: Natanael, você é um homem íntegro em quem não há dolo. E Natanael disse: como o Senhor me conhece? Eu falei: eu vi você embaixo da árvore orando. Jesus conhece você antes mesmo de você o conhecê-lo. Você ainda não conhece a Jesus, mas Jesus, ele já te conhece. Ele sabe quem você é, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua dor, a sua aflição. Ele está esperando apenas você dar um passo de fé. Ele está apenas preparando a oportunidade para que você possa dar um passo de fé na direção dele. E Zaqueu deu este passo de fé, sim ou não? No versículo 3 diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele venceu o preconceito, ele venceu a multidão, ele subiu na árvore e ele queria ver Jesus. E nós cremos que Jesus tenha reconhecido nessa insistência de Zaqueu uma semente de fé. Porque, meus irmãos, só uma coisa pode ter movido Zaqueu desta maneira. Foi o quê? A fé. Ninguém se move na direção de Deus se não for através do quê? Da fé. Quem trouxe você até a igreja pela primeira vez? Foi a fé. A fé de querer conhecer esse Deus de quem tanto eu ouvi falar. Talvez a fé da sua mãe, a fé do seu pai, a fé do seu irmão, a fé de um parente, ou o testemunho de um amigo, de um vizinho, que falou de você, desse Jesus que a pessoa conheceu. Foi a fé que moveu você até a presença de Deus. E Jesus reconheceu em Zaqueu esta semente de fé. Ora, no meio de uma multidão, um homem rico, chefe de publicanos, em cima de uma árvore para ver Jesus, isso só pode ser obra do quê, irmãos? Da fé. No versículo 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e ele disse o quê? Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E é exatamente aqui, meus irmãos, é exatamente neste versículo que nos é fornecido o modelo da missão da igreja. A igreja foi enviada para buscar e salvar. Só que você nunca vai buscar se você não for até onde a pessoa está. Você entende isso? Nós hoje, por conta da tecnologia, fazemos muita coisa online, não é verdade? Eu lembro de uma época em que para pagar uma conta, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir até o banco, enfrentar uma fila. Chega essa hora, ninguém quer entregar a idade, né? Eu sou dessa época. Eu tinha que ir para a fila do banco. E aí quando chegava na boca do caixa, né? Essa expressão hoje nem mais é conhecida, mas a gente falava a boca do caixa. E aí a gente entregava o quê? Entregava a conta, entregava o dinheiro, o cara conferia o dinheiro, pegava a conta, colocava lá no negócio lá com uma impressora, tlec, tlec.
Aí tu vinha para casa todo orgulhoso com a autenticação mecânica. Conta paga. Hoje em dia você entra no aplicativo de celular, nem digita mais. Tu abre a câmera, tá pago. Você pode fazer muitas coisas online, você pode fazer muitas coisas remotamente, mas para buscar o perdido, você precisa ir até onde ele está. Amém, igreja? Para buscar o perdido, você vai precisar ir até onde ele está. E veja se não é o que Jesus fez. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse o que para Zaqueu? Zaqueu, desce daí, porque hoje eu preciso ficar aonde? Na sua casa. Eu preciso ir aonde você mora. Eu preciso ir até você. Talvez Zaqueu não soubesse o que fosse acontecer. Talvez os discípulos que estavam ao lado de Jesus não soubessem o que iria acontecer. Mas Jesus já sabia o que iria acontecer. Porque ele chegou naquele lugar sabendo que precisava ir até a casa de Zaqueu para buscar e salvar o perdido. E aí, meus irmãos, o modo como Jesus convida Zaqueu mostra que para cumprirmos a nossa missão, nós temos que nos despojar de algumas coisas, nós temos que nos livrar de algumas coisas, nós temos que desatar alguns nós. Porque qual era a fama de Zaqueu? A fama de Zaqueu era boa ou era má? Zaqueu tinha boa fama ou Zaqueu tinha má fama? O que acontece com uma pessoa que anda com gente de má fama? O que acontece com uma pessoa que anda com gente de reputação duvidosa? Fica bem falada, fica bem na foto, fica o quê? É mal vista, é mal falada, parece que aquela má fama cola na pessoa que está andando junto, é ou não é? Jesus se importou com isso? Jesus se preocupou com isso? Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ir na sua casa. Jesus não se importou com a má fama de Zaqueu, e a má fama de alguém não pode ser uma desculpa para nós não irmos buscar o perdido. As pessoas que precisam ser salvas, elas precisam ser buscadas, independente da fama que elas tenham. E olha que o pessoal reclamou. No versículo 7, diz que todos que viram isto, viram o quê? Jesus dizendo para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa, eu preciso ficar na sua casa. Todos que viram isso, ficaram dando pulos de alegria. Ficaram tão alegres. Foi isso que aconteceu? É claro que não. Eles começaram a fazer o quê? Mas enquanto eles murmuravam, versículo 6, Zaqueu ficou alegre. Enquanto os mestres da lei, enquanto os fariseus, enquanto os homens religiosos estavam murmurando, Zaqueu estava transbordando de alegria. Sabe por quê? Porque Jesus o enxergou. Porque Jesus disse: Zaqueu, eu quero estar na tua casa. E quantas vezes, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade de ir buscar e salvar o perdido. Sabe por quê? Porque para nós irmos buscar o perdido, nós vamos ter que entrar na sua intimidade. E hoje, nos tempos de hoje,
As pessoas não se abrem mais para ter intimidade, não abrem mais a sua casa para ter intimidade com outras pessoas. Eu lembro que quando eu era criança, já tem tempo isso, mas quando eu era menino, minha mãe dizia para mim assim: se arruma que nós vamos sair. A gente perguntava o quê? O que a gente perguntava? Quem é da minha idade aí, ou um pouquinho mais velho? A gente perguntava uma coisa para os nossos pais, né? Onde é que nós vamos? O que eles diziam? Nós vamos na casa da sua avó. Fazer o que na casa da sua avó? Fazer o que na casa da avó? Visitar ela. Aí passava outro final de semana, se arruma. Onde é que nós vamos? Na casa da sua tia. Você lembra disso? Quem lembra disso aí? Pouca gente, né? Cada final de semana era na casa de um. O que a gente ia fazer lá? Eles iam tomar café, conversar, as crianças iam brincar, os primos se juntavam. Isso é o quê? Intimidade, comunhão. Quando a gente se arruma hoje, a gente vai para onde? Para o shopping. O shopping. Quando a gente se encontra para tomar café, a gente toma café onde? No shopping. Pastor, tem alguma coisa errada de tomar café no shopping? Não, muito pelo contrário, eu me amarro em tomar café no shopping. Mas com isso nós perdemos o quê? A intimidade. Não frequentamos mais as casas, nem dos nossos próprios parentes, e muito menos dos irmãos da igreja. Jesus estava ficando na casa de parente? Jesus falou que ia entrar na casa de um parente. Ele entrou na casa de um ilustre desconhecido. Mas ele falou assim: Zaqueu, eu preciso ir na sua casa. Sabe o que Zaqueu fez? É agora. Ele desceu correndo, ele desceu depressa e recebeu Jesus como? Cheio de alegria. Você já experimentou visitar alguém da igreja? Sim ou não? Às vezes que a gente vai visitar alguém da igreja, quando a gente chega, a gente é recebido com tanta alegria, com tanto carinho. Por que não tem mais? Porque a gente não faz. Porque a gente não abre a porta da nossa casa para termos este momento de intimidade, de comunhão. Ah, pastor, mas esse povo vai vir aqui na minha casa para fazer o quê? Nada, para ver você. Ah, mas na minha casa não tem pão, não tem queijo, não tem manteiga, não tem café. Fala com o irmão: olha, eu não tenho nada, traz, que a gente vai fazer tudo aqui. Ué? Não, pastor, eu não quero ninguém na minha casa, que eu não quero ter trabalho. Então fala para a pessoa: olha, eu não quero fazer nada. Se você quer me visitar, vem disposto para trabalhar. Mas a gente precisa acabar com isso, irmão, com esta barreira que nós mesmos erguemos. Ah, não, pastor, vão reparar nos meus móveis velhos. Eles não são velhos, irmãos, são rústicos. Vintage, essa palavra que eu estava procurando, Karina me ajudou. Eles não são velhos, são vintage. Você recebeu, irmão, na tua casa, e os seus móveis, tudo vintage, meu irmão, da melhor qualidade. A gente cria tanta barreira. Imagina se Zaqueu falasse: não, Senhor, é melhor o Senhor não ir na minha casa, não. Sabe por quê? A minha casa não está arrumada, a minha casa não tem coisa para eu servir. Zaqueu ia perder a grande oportunidade da sua vida. Por quê? Porque ele ia começar a botar obstáculos. Mestre, vamos fazer o seguinte: vamos tomar um café ali na esquina. Mas foi isso que Jesus pediu a ele. Zaqueu, vamos ali na esquina tomar um café. Foi isso que Jesus pediu? Não, Jesus disse: Zaqueu, eu quero ir na sua casa. E Zaqueu desceu e disse: vem, eu quero o Senhor na minha casa.
Talvez fosse até isso que Zaqueu já estava esperando. Talvez ele achasse que fosse um sonho muito distante. Olha, eu só queria ver Jesus, agora ele está me chamando para ir na minha casa. Por quê? Porque ele abriu o coração para receber a presença de Deus, e isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas nós, meus irmãos, para que isso volte a acontecer, nós vamos precisar vencer essas barreiras que têm nos afastado uns dos outros. Tome o seu café no shopping, mas tome o seu café também na casa de alguém. Por quê? Porque quando você vai na casa de alguém, sabe quem vai junto? Quem é que anda com você? E quando você vai na casa de alguém, quem é que vai junto com você? E quando você entra na casa de alguém, quem é que entra junto com você? E quem é que salva pessoas? E quem é que pode salvar aquela pessoa? Jesus. Então a missão da igreja é ir buscar e salvar. Se você não for, você não vai buscar ninguém. Não, pastor, eu estou aqui orando. Faz você muito bem. Porque a oração é a mola mestra, a oração é a chave de tudo. Mas se você não for, você não vai buscar ninguém. Se você não entrar na casa, se você não entrar na intimidade da pessoa, se você não for até lá onde ela está, porque, meus irmãos, o perdido, ele não vem para a igreja direto. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu não conheço ninguém que acordou um dia e falou assim: nossa, eu estou com uma vontade de ir na igreja hoje. Eu nunca vi um pecador, uma pessoa que não é crente, acordar de manhã e falar que está doido de vontade de ir na igreja. Ele tem que ser o quê? Buscado. Ele tem que ser alcançado. E o papel, a missão da igreja é fazer o quê? Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. Fulano, eu vou na tua casa hoje. E aí a pessoa vai começar a dar o quê? Desculpa, você veio fazer o quê aqui em casa? Eu quero te ver. Eu quero te ver. Não, mas a minha casa está bagunçada. Tem problema não, eu vou te ajudar a fazer uma faxina. Estou te dando dica. Tua casa está desarrumada, eu vou te ajudar a fazer uma faxina. Não, mas sabe o que é, irmão? É que não tem nada para eu te servir aqui de lanche. Tem problema não, eu levo. O que você gosta de comer? Mussarela, queijo prato, mortadela ouro, pão de milho, não sei, mate, chá. Você percebe como as barreiras elas se levantam, mas você consegue derrubá-las em nome de Jesus? Ah, meu irmão, mas eu tenho que sair tal hora. Não tem problema não, eu chego um pouquinho mais cedo e no horário você sai. Mas eu vou aí hoje. Ah, se vou. Jesus disse, bota o versículo 5, por favor. Zaqueu, desça depressa, porque hoje, não é amanhã, é agora. Zaqueu, hoje, eu preciso ficar na sua casa. E se você parar para pensar, muito do ministério de Jesus, ele se deu aonde? Dentro das casas. Quando ele curou a sogra de Pedro, ele estava onde? Quando ele curou a sogra de Pedro, ele estava onde? Estava na casa de Pedro. Quando ele curou aquele homem que era paralítico, que foi descido, pelos seus amigos do telhado, ele estava onde? Dentro da casa dos pais de Tiago e João. Ele ia na casa de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Então, quando você olha para a palavra, você vê Jesus indo na casa das pessoas.
Por quê? Porque era ali, na comunhão, no partir do pão, que ele fazia o quê? Pregava o Evangelho. Ah, não, pastor, mas eu prego o Evangelho na igreja. Como que você faz isso? Porque só quem fala aqui é o pastor. Como é que você prega o Evangelho na igreja? Ah, não, mas ali na cantina eu falo de Jesus. Como? Se tem um monte de gente falando ao redor. Você percebe isso? Então, para falar de Cristo para alguém, você precisa criar um ambiente, você precisa ir até onde ela está, você precisa alcançá-la aonde ela precisa ser alcançada. Nós precisamos retomar esta comunhão e esta intimidade que nós perdemos. Posso ouvir um amém? Agora preste atenção, quando você fizer isso, você vai ser criticado. Versículo 7. Quando você fizer isso, você vai ser criticado. O texto diz que todos os que viram isto, viram o quê? Jesus dizendo para Zaqueu: hoje eu preciso ir na sua casa. Todos eles fizeram o quê? Murmuraram. E murmuraram por quê? Porque Jesus tinha se hospedado com o homem pecador. Meus irmãos, quando você começar a vencer essas barreiras, quando você começar a fazer isso, quando você começar a ir atrás de buscar o perdido, indo na casa dele, as pessoas vão se levantar, não tem jeito. Pessoas vão dizer: ah, mas você é um entrão. Você vai falar: eu sou mesmo, em nome de Jesus. Porque eu não estou indo filar a boia, eu estou indo buscar o perdido. Tem uma diferença. Eu sei que tem gente que é assim, né? Eu lembro que na igreja antigamente tinha um irmão que só chegava na casa dos outros na hora do almoço. Faltando 10 minutos para o almoço, ele fala: irmão, senti um desejo no coração de vir te visitar. Era sempre na hora do almoço. Ele não está a fim de buscar o perdido, ele quer buscar o rango. Mas nós não estamos falando disso, estamos falando de buscar o perdido, estamos falando de ir até onde as pessoas precisam ser alcançadas. E pessoas vão se levantar e vão dizer um monte de coisas. Sabe o que Jesus fez com esses que murmuravam? Nada. Sabe qual foi o cartaz que Jesus deu a esses homens? Nenhum. Sabe o que Jesus fez com essas pessoas? Ele não ligou, deixou elas murmurando sozinha. Eles ficavam lá murmurando e Jesus foi fazer o quê? Foi para cá de Zaqueu. Enquanto você perder tempo se preocupando com aqueles que murmuram, enquanto você perder tempo se preocupando com aqueles que falam mal, você deixa de ir buscar o perdido. Você entende isso? Então, falem mal ou falem bem, em nome de Jesus, amém. Acabou. O que importa é cumprir a vontade de Deus. Porque enquanto esses homens murmuravam, enquanto esses homens criticavam Jesus, enquanto esses homens tentavam jogar as pessoas contra Jesus, dizendo: este homem está se hospedando com o pecador, sabe o que estava acontecendo nesse meio tempo? Versículo 8: Zaqueu estava sendo salvo. Enquanto aquelas pessoas murmuravam, enquanto aquelas pessoas diziam: este homem está se encontrando, este homem está se hospedando com o pecador, enquanto eles estavam reclamando, Zaqueu estava sendo salvo, gente. Glória a Deus por isso. Só o Senhor pode fazer uma coisa como essa. Jesus deixou os murmuradores para trás. Jesus deixou de lado aqueles que falaram contra, e Jesus foi para a casa de Zaqueu. E quando ele chegou na casa de Zaqueu, olha o que aconteceu. No meio daquele encontro,
Zaqueu se levanta e disse para o Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você pode dar glória a Deus por isso? Aprenda que enquanto pessoas murmuram, a obra de Deus segue adiante. Enquanto pessoas murmuram, os planos de Deus se cumprem. Você tem 2 opções: ou você vai se sentar com os murmuradores, ou você vai se sentar com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Eu quero andar com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E você? Murmurador sempre vai existir, gente. Pessoas para reclamar não faltam. Nós temos que nos ater à vontade de Deus. E neste caso aqui, no versículo 8, o contato com o amor de Deus levou Zaqueu à salvação. Meus irmãos, você precisa entender que quando você for até as pessoas, buscá-las, elas vão entrar em contato, sabe com o quê? Com o amor de Deus. Mas pastor, que amor de Deus? Você. Ou você não acha que você carrega o amor de Deus na sua vida, sim ou não? Então quando você for até as pessoas vão ver em você o quê? O amor de Deus por elas. Então quando você entrar na casa de alguém, você vai levar esse amor contigo, e o contato com este amor pode levar pessoas à salvação, porque levou Zaqueu à salvação. Zaqueu entendeu o tamanho do seu pecado, Zaqueu entendeu o tamanho do seu erro, Zaqueu entendeu o tamanho da sua dor e da sua aflição, simplesmente porque ele entrou em contato com o amor de Deus através de Jesus. E sabe o que aconteceu? A sua vida foi mudada. Zaqueu disse: eu vou reparar o dano que eu causei. Lembra que eu falei que ele era chefe dos publicanos? Lembra que eu falei que eles cobravam valores injustos? Eles cobravam valores a mais. Então, os publicanos, eles lesavam as pessoas, eles roubavam as pessoas, e de repente Zaqueu entendeu a sua miséria. Ele disse: não, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Gente, ninguém apegado a dinheiro faz isso. O ser humano, sem conhecer a Jesus, ele não faz isso. Somente uma mudança radical pode gerar uma atitude como essa: dar a metade dos bens aos pobres e restituir 4 vezes mais aqueles que foram lesados. Só quem pode fazer isso é a chegada do reino de Deus. E se você parar para ver a história da sua vida, quando Cristo entrou na sua vida, Ele não transformou apenas você, mas Ele transformou você e toda a tua casa. Ele transformou a tua história. Ah, pastor, mas a minha história ainda está em transformação. Então creia que a transformação vai ser completa. Porque o nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. Se a obra ainda não acabou, ela está em curso. E se ela está em curso, ela vai se completar em nome de Jesus. Mas a mudança aconteceu porque Zaqueu entrou em contato com o amor de Deus. E o amor de Deus não mudou somente ele, o amor de Deus não afetou somente ele, mas afetou a comunidade. Porque antes Zaqueu era um homem mau, era um homem inescrupuloso, era um homem que contava os centavos. Agora, depois de conhecer Jesus, Zaqueu já está se preocupando com quem? Com os pobres. Sabe quando foi que Zaqueu se preocupou com os pobres na vida dele? Provavelmente nunca, mas depois de conhecer Jesus, algo mudou dentro dele. E ele passou a se importar com os pobres. Algo mudou dentro dele, e ele passou a se importar com as pessoas a que ele causou algum mal. Meus irmãos, só Jesus pode fazer isso. O pastor não pode, você não pode, mas Jesus, Ele pode.
E quando Jesus entrou na casa daquele homem, houve uma mudança tão radical que afetou a ele, a sua família e a comunidade na qual ele estava inserido. E quando Zaqueu se levanta e diz isso para Jesus, sabe qual é a resposta de Jesus? Versículo 9. Depois de ouvir Zaqueu falar que ele iria dar metade dos bens aos pobres, depois de ouvir falar que Zaqueu iria restituir 4 vezes mais aqueles a quem ele roubou, olha o que Jesus falou. Primeiro, Jesus Cristo disse a ele que hoje eu preciso ficar na sua. Agora Jesus fala de novo hoje. Ele diz o que? Hoje. Aleluia. Glórias e glórias ao Cordeiro de Deus. Hoje houve salvação nessa casa. Meus irmãos, isso não tem preço. E para confirmar o que ele estava dizendo, Zaqueu, que era um homem de má fama, Zaqueu, que era chefe dos publicanos, Zaqueu, que era um homem que talvez nem judeu fosse, sabe o que Jesus falou a respeito de Zaqueu? Pois também este é filho de Abraão. Sabe o que significa? Jesus colocou ele junto com o povo de Deus. Jesus disse para todos aqueles que estavam murmurando, estava murmurando? Você reclamou que eu vim aqui falar com ele? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele agora é igual a vocês. Ele agora faz parte do mesmo povo. Ele também é filho de Abraão. Meus irmãos, Jesus quebrou tabus, Jesus quebrou convenções para mostrar o amor de Deus a Zaqueu. E nós temos que estar dispostos a quebrar também esses tabus, a quebrar também essas convenções, para irmos até as pessoas que precisam ser alcançadas, para levarmos a essas pessoas, este olhar amoroso para com os perdidos. A missão da igreja é abandonar a censura da coletividade e ir atrás do perdido. Nós temos que aprender a deixar de lado tudo aquilo que tem impedido que nós possamos ir atrás dos perdidos. Tudo aquilo que tem nos impedido de ir atrás dos perdidos tem que ser quebrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Versículo 10. Porque o Filho do Homem, ele veio fazer o quê? O Filho do Homem veio fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. O perdido aqui na história, ele foi buscado? Sim ou não? Ele foi salvo? Sim ou não? Mas tudo começou como? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E nós precisamos, meus irmãos, estar preparados para dizer para pessoas: meu irmão, hoje eu preciso estar na sua casa. Eu lembro, há muitos anos atrás, um colega de trabalho, ele ia casar. E ele estava distribuindo os convites de casamento. E de repente ele chegou perto de mim e falou assim: poxa, André, eu queria muito convidar você para o meu casamento, mas eu tenho certeza que você não vai. Eu falei: por quê?
Não, porque eu vou me casar numa igreja católica. E eu tenho quase certeza que você não vai. Eu falei, então me dê o convite que eu estarei lá. Aí ele me olhou assim, tá falando sério? Eu falei, tô. E não vou sozinho não, vai eu, minha esposa e minha filha. E fomos. Estava lá na igreja católica com ele, para demonstrar o amor de Deus pela vida dele. Nós precisamos deixar de lado certos tabus, irmãos, se nós quisermos alcançar pessoas. Nós precisamos ir aonde as pessoas estão. Sabe por quê? Porque nada naquele lugar tinha autoridade sobre a minha vida, porque a autoridade que está sobre a minha vida é Jesus Cristo. E não tem ninguém maior do que Ele. Aonde você estiver, aonde você for levado pelo Senhor, o Senhor vai ser a autoridade maior naquele lugar. Aonde você estiver em nome de Jesus, a autoridade de Jesus que está sobre a sua vida vai ser a maior autoridade do lugar. Eu lembro que há uns anos atrás, lá onde a gente mora, um casal alugou uma loja embaixo de onde a gente mora. E um dia eu estava chegando da igreja, eu até estava carregando a Bíblia com o livro de teologia que a gente estava estudando no seminário. E quando eu desembarquei do carro, o rapaz me viu, André, eu queria te apresentar a minha esposa. Eu falei, perfeitamente. Aí ele falou, isso aqui é a minha esposa, é um prazer. Ela vira para mim e fala assim, você que é o famoso seu André. Eu falei, eu não sabia que eu era famoso não. Pelo contrário, eu sou uma pessoa até muito simples. Não, mas o senhor aqui é muito famoso. Não, eu não concordo não, eu prefiro o anonimato. Mas é um prazer conhecê-la. Eu queria que o senhor viesse conhecer a minha loja. Eu falei, poxa, eu estou um pouquinho apertado de tempo, eu preciso... Não, é coisa rápida. Eu percebi uma certa insistência, eu fui. O primeiro lugar que ela me levou foi um altar que ela colocou lá para os santos dela. Eu percebi a estratégia aí. O que o senhor... E aí, gostou? Eu falei, gostei, a sua loja está muito bonita. Gostei da cor da parede. E ela querendo que eu falasse das imagens dela lá. Eu falei, só tem um bom gosto, viu? O sofá também ficou bem... Fugiu a palavra agora, quando a pessoa reforma, né? E eu me despedi, falei, parabéns, que vocês sejam abençoados, que vocês possam fazer excelentes negócios aqui. Tá bom, obrigado, tal. Isso aí. Você não precisa ofender ninguém para demonstrar o amor de Deus. Basta você ser a luz que precisa brilhar na escuridão. Mais nada. Nós só precisamos brilhar a luz de Cristo em meio às trevas. Você não precisa chutar, você não precisa gritar, você não precisa brigar. Você só precisa deixar que a luz de Cristo ilumine as trevas. Mas para isso, você vai precisar entrar em lugares. Você vai precisar ir até onde as pessoas estão. Você vai precisar levar o amor de Cristo até elas, porque foi assim que Zaqueu foi salvo. Zaqueu parecia um homem preso ao dinheiro. O texto nos diz que ele era um homem rico, e se ele era rico, provavelmente ele tinha muito amor ao seu dinheiro, mas ao conhecer Jesus, ele espontaneamente decidiu desfazer-se dos seus bens e ajudar os pobres. Totalmente contrário a uma outra passagem que também aconteceu com Jesus. Quem lembra? Uma outra história envolvendo Jesus e uma pessoa rica. Quem lembra? Já estão lembrando aí? Lembra de uma outra passagem na Bíblia que envolvia Jesus conversando com uma pessoa rica? Jesus falando com quem? Lucas capítulo 18, versículo 22. Jesus conversando com um jovem
que o texto diz que ele era muito rico, e ele disse para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: olha, você deve cumprir a lei e os mandamentos. E ele disse o que para Jesus? Tudo isso eu cumpro desde pequeno. Aí Jesus disse para ele o quê? Uma coisa ainda falta a você: venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que aconteceu? Versículo 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ele ficou o quê? Triste, muito triste, porque ele era... Agora você vê, Jesus, nós estamos falando aqui de um jovem a quem Jesus disse para ele: vá, venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga, certo? O que aconteceu? O jovem seguiu a instrução de Jesus? Não. E teve Zaqueu, a quem Jesus não falou nada disso, mas a salvação que entrou no coração de Zaqueu fez com que ele espontaneamente dissesse: vou dar metade do que eu tenho para os pobres e vou restituir a quem eu defraudei. Você percebe que a salvação, ela não é externa, ela é o quê? Ela nasce no coração. O jovem rico teve a mesma oportunidade que Zaqueu, mas ele não abriu mão dos cuidados deste mundo, infelizmente. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar onde? Nos céus. Meus irmãos, a salvação, ela só está disponível para os pecadores. A salvação só está disponível para aqueles que sabem que são pecadores. O jovem rico, ele achava que estava tudo bem com ele. Jesus disse: olha, se você quer ser salvo, você precisa cumprir a lei. Eu já faço isso. Quem já faz isso precisa de salvação? Quem acha que faz isso precisa de salvação? É claro que não. Ele já cumpre. Aí quando Jesus pediu algo a ele que ele não fazia, ele não conseguiu. Por quê? Porque o seu coração, ele não foi transformado. Mas o coração de Zaqueu foi transformado. Porque Zaqueu sabia que ele era o quê? Um pecador. Tanto é que ele não tentou se aproximar de Jesus, ele só queria ver. Ele foi lá, encarou a multidão, subiu no sicômoro e ficou lá à espreita. Por quê? Porque ele sabia que era um pecador. Por isso a salvação só está disponível para aqueles que sabem que são pecadores. Há pessoas que entram nas igrejas e nunca serão salvas. Sabe por quê? Porque não reconhecem que são pecadores. Lucas 18, capítulo 9. Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Nós vamos até, só para direcionar ali o projetor, nós vamos até o versículo 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Esse é o problema. A salvação, ela só é dada a quem sabe que é um pecador. Mas para aqueles que se consideram o quê? Justos, a salvação não chega. Então Jesus está contando uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. O que Jesus contou? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, e os fariseus eram os religiosos da época, eram os mestres da lei, conheciam a lei como ninguém, de trás para frente, de frente para trás. E o outro era um publicano, igual a quem? Zaqueu. Versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. É aquela oração que não vai para Deus. Você fica só falando com você mesmo, mas você parece que não está falando com Deus. E ele dizia, demonstrando talvez para as pessoas que estavam ao seu redor, que ele era um homem muito religioso. Ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Olha que homem perfeito. Graças a Deus que eu não sou como os demais homens. Graças a Deus porque eu sou um homem santo. Mas Jesus contou a história de quantos homens? De 2. Então ele passa a falar do segundo. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava o quê? Levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo o quê? Ó Deus, tem pena de mim que sou? Eu disse que a salvação, ela só é dada a quem reconhece que é um pecador. Vamos continuar, versículo 15. Eu falei que até o 14, né? Perdão. Vamos até o 15. Não, é o 14 mesmo. É porque é em outro evangelho que Jesus complementa. Na outra passagem, Jesus complementa que somente um dos 2 saiu dali justificado. Por quê? Porque um reconheceu a sua miséria, o outro não. Meus irmãos, o que pior pode acontecer a uma pessoa é não reconhecer o seu pecado. E para nós irmos buscar o perdido, nós temos que primeiro reconhecer que nós um dia também estivemos perdidos. Nós também estivemos longe do Senhor. E se nós fomos alcançados pela graça, é porque nós reconhecemos o nosso pecado. Então chegou a hora de nós levarmos isso adiante. Qual é a missão da igreja? Buscar e salvar o perdido. Então nós precisamos entender que se a missão de Jesus era esta, né? Volte lá no capítulo 19, versículo 10, por favor. Isso. Qual era a missão de Jesus? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se esta é a missão de Jesus, a missão da igreja é exatamente a mesma. Qual é a missão da igreja? Buscar e salvar o perdido. E foi por isso que você recebeu vida. Foi por isso que você foi salvo. Você foi salvo para buscar e salvar o perdido. Eu já falei aqui, ninguém vai entrar no céu por ser um esquentador de banco. Ah, Jesus, eu não faltei um culto na minha vida. E Jesus vai perguntar, mas quantas pessoas você trouxe até mim? Quantas almas você resgatou das trevas? Porque a missão da igreja é buscar e salvar o perdido. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Faça o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele foi até onde? Ele foi até onde? Até a casa de Zaqueu. Na casa de quem você precisa ir? Eu não sei, pense aí. Talvez um nome venha na sua cabeça agora. Talvez você se lembre de alguém que seja o Zaqueu da sua vida. Talvez nesse momento seja importante você pensar quem é o Zaqueu da sua vida que você precisa resgatar. Mas para resgatar, você vai precisar ir até lá. Você vai precisar vencer barreiras, tabus, obstáculos que se levantam e que querem nos afastar da nossa missão. Meus irmãos, a missão da igreja é a mesma missão de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão da igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Tem sim, sabe por quê? Porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Visitar pessoas, preste atenção nisso. Visitar pessoas, qualquer um de nós aqui pode fazer. Eu não estou chamando você para você preparar uma pregação, subir aqui no púlpito e pregar. Não é isso que eu estou chamando. Não é para isso que eu estou te chamando. Eu não estou chamando você para ser pastor. Estou chamando você para ser o quê? Um arauto de Deus. Indo até o perdido para buscá-lo e salvá-lo. Visitar alguém está dentro das suas condições? Sim ou não?
Tomar o café com alguém está dentro das suas condições, sim ou não? Falar do amor de Deus está dentro das suas condições, sim ou não? É disso que se trata. A missão da igreja é isso. É ir até onde está o perdido. É ir até onde estão as pessoas que precisam ser alcançadas. Mas para isso, meus irmãos, nós vamos precisar nos render, nós vamos precisar deixar que Deus transforme o nosso coração. O nosso coração está tão cheio desta maneira de pensar da nossa época, onde as pessoas estão vivendo cada vez mais isoladas. E aí muitos vão dar desculpa: ah, pastor, mas eu já fiz isso, eu já me decepcionei. Eu quero te dizer que Jesus está chamando você para um novo tempo. Quando Jesus manda a igreja, é porque Ele já foi na frente preparando o terreno. Então, se você se decepcionou no passado, Deus quer que você saiba que agora não haverá decepção, porque Ele está preparando os corações. O que está faltando agora é chegar ao povo de Deus. O que está faltando agora é que o povo de Deus se apresente. O que está faltando agora é que a igreja se coloque no seu lugar e vá até o perdido para buscá-lo e salvá-lo. Meus irmãos, se você quiser saber como você pode no seu dia a dia ser intencional em buscar os perdidos, a resposta é: se Jesus foi até a casa de Zaqueu, você precisa ir também. Nós precisaremos ir também. É a única maneira de nós buscarmos e salvarmos os perdidos. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O ministério de louvor já pode subir, os diáconos